Chegando mais um colega aí. Frente C, módulo 4, onde a gente vai, de fato, iniciar os trabalhos dentro da parte da matéria em eletricidade, né? Quando eu falo eletricidade, é o eletromagnetismo em geral, praticamente toda a frente C. A parte da matéria em eletricidade que é a mais cobrada. Perfeito? Que é a mais cobrada dentro dos vestibulares no geral, né? Nós vamos falar hoje em especial daquilo que cerca a corrente elétrica, o funcionamento dos aparelhos eletrônicos, aquilo que cerca a energia elétrica, ok? Nós vamos de fato colocar as cargas em movimento, coisa que a gente não tinha feito até então. O objetivo da eletrostática inteira é estudar a interação que uma carga promove em outra, perfeito? Foi o que nós fizemos. Estudar as interações entre as cargas e o que permite essas interações. A gente viu que essas interações são duas, né? As cargas promovem umas nas outras força elétrica e energia acumulada. É isso. E o que permite a força elétrica e a energia acumulada são duas grandezas, duas propriedades físicas chamadas de campo elétrico e potencial elétrico. Isso. Somente isso se deu o primeiro bimestre, a primeira apostila, o primeiro conjunto de módulos da nossa frente C. Agora, de fato, a gente vai ver como colocar essa carga em movimento, apesar de que você já sabe disso, ok? Do que eu preciso para colocar uma carga em movimento, e a gente vai entender, ao colocar uma carga elétrica em movimento, o que isso causa, o que isso nos dá, nos causa, ok? Então, de uma forma muito rápida, um resumo para você, uma pequena introdução. Você lembra que para colocar uma carga em movimento, vamos lá, inicialmente, do que eu precisaria? Eu vou vir aqui e vou colocar para você essa carga aqui, ó, positiva, perfeito? De valor Qzinho. Tá aí. Para colocar ela em movimento para qualquer lugar, perfeito? Do que eu preciso? Energia? Ok, para ela sair daqui, ela precisa de energia. Só que ela não tem essa energia do nada, então ela precisa receber. Então, de forma mais abrangente ainda, né? Ou melhor, de forma mais do que eu preciso. De uma forma geral, seria sim energia, mas do que eu preciso? De uma força? De uma força. Uma força aplicada sobre uma carga e faz ela deslocar, nós chamamos de trabalho. Então, essa força vai dar a ela a energia necessária para ela se movimentar para qualquer lugar. Bacana. Quem é que aplica essa força? Quem é que aplica essa força? E aí? Quem é que permite essa força elétrica? Afinal de contas, você sabe que não existe força elétrica do nada, né? E não, não quero que você me responda, uma outra carguinha aqui do lado. Não, não tem carguinha do lado. Ok? Quem é que pode fazer essa carga se movimentar? E aí, lindos, já vamos colocar aqui de uma vez para a direita? Eu disse para qualquer lugar. Mas eu quero deixar claro que essa carga será acelerada para a direita. Quem é que faz
Quem é que permite o movimento dessa carga para a direita? O movimento das cargas dentro dessa carguinha? Não, Ju. Não. Se isso aqui for um próton, por exemplo, né, não faz sentido. Maria Rita nos respondeu aqui. Na verdade, me perguntou. Ela perguntou assim: um campo ou talvez uma diferença de potencial? Lindões, note, a única forma que eu tenho dessa carga se movimentar no espaço é se ela receber a ação de uma força elétrica. Sim, vocês responderam isso, perfeito? Ela só se movimenta se ela tiver uma energia armazenada. Sim, vocês também responderam isso. O fato é que ela só se movimenta se ela tiver numa região de quê? De campo elétrico. Então, meu querido, a única forma dessa carguinha se movimentar para a direita aí, ó, é claro, se ela estiver dentro de uma região de campo elétrico. E você sabe, nós já conceituamos isso aqui atrás, você sabe muito bem, e aí eu já vou marcar aqui, né? O E para nós, você sabe muito bem que quando eu tenho uma carga positiva dentro de um campo elétrico, ela se move a favor do campo. Então, lindos, primeira resposta para essa carga elétrica se movimentar, a primeira coisa que eu preciso é que ela esteja dentro de uma região de campo elétrico. Mas você sabe que esse campo elétrico que eu desenhei aqui, ele não flui do nada, ok? Esse campo elétrico orientado que eu acabei de colocar aqui, ele sai de uma região. Região essa que tem um lado positivo, que a gente aprendeu a chamar há um tempo atrás de potencial positivo, ok? E um lado com potencial negativo. Só que você também aprendeu a dizer que entre esses dois potenciais, que a gente pode chamar aqui, ó, de placa A e placa B, entre essas duas placas, o que existe mesmo? O que a gente tem chamado que tem aqui entre esses dois potenciais diferentes? Uma diferença de potencial. Simon do céu, a diferença de potencial entre essas placas é quem criou o campo elétrico? Sim. A diferença de potencial entre as placas é quem criou o campo elétrico entre as placas. Legal. E o campo elétrico entre as placas criou o que na carguinha? O campo elétrico entre as cargas criou a força elétrica na carguinha, que eu não defini aqui, ó, como sendo F vetor, ok? Então, me ajuda. A diferença de potencial foi quem gerou o campo, e o campo, você já sabe, é quem permite, quem gera a força elétrica. E com a força elétrica, o que eu vou ter? Um movimento da carga elétrica. Você já sabe muito bem que só pelo fato dela estar aqui dentro da diferença de potencial, ela está armazenando energia, não é verdade? Então você já sabe muito bem. A diferença de potencial, ela cria o campo elétrico entre as placas, mas ela também faz com que essa carguinha armazene energia. Lembra? O QV, legal. Então eu já tenho QV, eu tenho a energia dela nesse local, armazenada nesse local. O problema é as placas
que nós chamamos de diferença de potencial cria o campo elétrico. Afinal de contas, Ana Clara, de onde vem o campo elétrico? Do potencial, da carga. Toda carga, Ana Clara, toda carga terceiro ano representa para nós um potencial elétrico. Não à toa nós chamamos positivo de maior potencial e negativo de menor potencial. Para você ter uma ideia, você não precisa de uma placa positiva e uma placa negativa, não. Você pode ter duas regiões com potencial diferente. É tipo assim, ó, uma plaquinha com 100 volts carregada e uma plaquinha com 0 volts. Entre elas, existe uma diferença de potencial. Quanto que é diferença em subtração? 100 menos 0, 100 volts. Então, aqui entre essa placa, existe uma diferença de potencial. O que talvez você não sabia ou não se tocou lá no capítulo de potencial elétrico, né, no capítulo 3, quando você foi ler lá, talvez você não se tocou que esse potencial maior pode ser chamado de positivo e o menor de negativo. Sabe por quê? Porque a gente aprendeu que o campo elétrico ele flui naturalmente de onde para onde? Na apostila do positivo para o negativo. Mas eu já falei aqui no quadro para você, ok? Tem isso gravado aí, que o campo elétrico sempre vai do maior para o menor potencial. É claro que uma carga positiva sempre vai ter o maior potencial do que uma carga negativa, já que o potencial não é um vetor, lembra? Ele é um número. Então, se aqui é positivo e ali é negativo, o número positivo sempre é maior do que o número negativo. Perfeito? Então, naturalmente, o campo vai de mais para menos. Mas o que isso significa? Do maior para o menor potencial. É que eu quero que a partir de agora, nesse quarto capítulo, né, a gente saia desse conceito de positivo e negativo, porque esse não é o conceito que acontece no dia a dia, dentro das nossas casas e por aí vai. Então, quero dizer para você, em resumo, aí, Ana Clara, você diz aí para mim se ainda ficou alguma pendência, tá? Toda vez que eu tenho uma diferença de potencial, aqui está sendo representada por essas duas placas, tudo bem, terceiro? Então, nós temos duas placas planas e paralelas, eletrizadas com cargas de sinal contrário. O que eu tenho entre essas duas placas? Uma DDP, ok? E o que a gente aprendeu que essas duas placas, essa diferença de potencial, cria entre elas um campo elétrico uniforme. Não à toa existe a equação, lembra? Do VED. Duas placas, tá aqui, separadas por uma distância, tá aqui, cria entre elas um campo elétrico. E o que o campo elétrico faz numa carga elétrica? Força. Olha aqui a outra equação para provar isso para você. Era o força que entra, lembra? Tá ali, ó. O FEC. Força é o que o campo cria numa carga. Então tá aqui. A diferença de potencial cria o campo elétrico e o campo elétrico é o responsável por criar uma força. E claramente essa carga positiva vai querer ir para lá, né? Para o negativo, para o menor potencial. E por isso ela inicia o movimento. Então, estou dizendo para você que o caminho para o movimento de uma carga é esse. A diferença de potencial cria um campo elétrico, o campo elétrico cria a força elétrica. E a força elétrica faz o quê, padrinho? Gera o que nós conhecemos como movimento de cargas elétricas.
que aqui, nesse lugar, a gente aprendeu a estudar, a aprender, né, a trabalhar como sendo um movimento retilíneo uniformemente variado, né? E aí trabalhamos as equações por trás desse movimento. Mas nessa introdução, dizer para você que o movimento dessa carga elétrica só acontece mediante a essas duas permissões, ok? A DDP e o campo elétrico. Simon, uma vez que essa carga se move, ela tem energia? Claro que sim. Ela tem energia, energia cinética, perfeito? Energia cinética, energia de movimento. Simon, o que a gente faz com essa energia? Aí o que você quiser. Você pode aproveitar essa energia na forma que nós conhecemos como energia elétrica e aproveitar essa energia para fazer alguma coisa. E é isso que a gente vai ver agora, assim que eu puder apagar essa introdução para a gente aplicar isso dentro de um circuito elétrico. Perfeito? Podemos apagar? Eu tirei foto, tá, Simon? Eu agradeço. Lindões, ficou tranquilo o resumo do primeiro bimestre todo? Primeiro bimestre, entre tantas equações, nos baseou para entender isso aqui. O que faz essa carga sair daqui e vir aqui para frente? Andar um bocadinho. A força que ela recebe. De quem? Do campo elétrico. Que está sendo criado por quem? Por uma DDP, por uma diferença de potencial. Ok? Nesse caso, né? Porque anteriormente a gente também já viu essa carga se movimentando sob a ação de outra, quando a gente colocava uma carga do lado da outra. Legal, né? Mas aqui, nesses termos, né, para ela se movimentar dentro de um local, de um espaço em que eu não tenha mais carga, é assim que vai acontecer. Perfeito? Alguma dúvida nessa primeira parte? Deu para a gente relembrar algumas equações, equações essas duas que eu coloquei aqui, que são importantes, tá ok? São importantes para esse bimestre ainda, para esse novo bimestre. Alguma dúvida, queridos? Ô, Simon, eu acho que eu não entendi direito, não. Qual parte, linda? Toda. Uai, como assim toda, Ana? Tipo, eu não entendi, tipo assim, como que a carga movimenta, não entendi. Como que ela se movimenta? Se você tem aqui uma placa positiva e uma placa negativa, ao jogar uma carga aqui no meio, ela não vai se sentir atraída por essa placa negativa? Sim, Exatamente isso. Só que por trás disso existem nomes, termos técnicos que precisam ser respeitados. Eu disse para você que essa carga aqui, ela sofre uma atração para ir para lá, ela recebe a ação de uma força, só que essa força ela não vem do nada. Essa força vem de um campo elétrico. O campo elétrico é a propriedade física que permite essa força elétrica. Então, o que tem no meio dessas placas que permite essa força? O campo. E nós aprendemos no primeiro bimestre que o campo elétrico, uma grandeza vetorial, ok? Ele, entre duas placas, surge do potencial positivo para o potencial negativo, ou seja, do maior para o menor. Então, de mais para menos. Então, entre essas placas tem campo. Todo mundo se lembra disso? Entre essas placas tem campo. E é esse campo, Ana Clara, que permite a essa carga
receber essa força. E aí, se movimentar para a direita. Aí ela vai, né? Vai se movimentar para a direita, até trombar com a placa. Só que existe outra questão. Quem é que está criando esse campo elétrico? As placas. Só que o que elas representam para nós? Uma tensão, uma voltagem, uma diferença de potencial. Então, entre essas placas, tem uma voltagem, né? Se você for analisar, aqui tem tantos volts, 100 volts, e é essa voltagem que está gerando esse campo e está fazendo com que essa carga se movimente para frente. Isso termos técnicos. Mas se eu fosse te perguntar aqui, numa questão livre, né? Uma placa positiva, uma placa negativa, joguei uma carga ali no meio, para onde ela vai? Todo mundo me responde assim, né? A positiva, vai lá para a placa negativa. Se for negativa, vem cá para a placa positiva. Ponto. Só que eu estou falando para vocês hoje os termos técnicos por trás desse movimento. Só existe um movimento dessa carguinha porque ela recebeu força. Ela só recebeu força porque aqui tem campo. E esse campo só existe ali, entre essas placas, porque existe uma diferença de potencial. Ficou mais claro? Sim, obrigada. E ainda tem mais um detalhe, tá? Eu estou mostrando aqui para você com placa, mas eu poderia também, de uma forma muito simples, mostrar aqui, ó. E aí, quem lembra da matéria agora, né, quem conseguiu acompanhar direitinho o potencial, que eu disse, o capítulo 3 era o mais difícil, né, até para a gente entender mesmo, vai lembrar disso aqui, ó. Cargona, perfeito? Tá aqui. Em torno dessa cargona tem o quê? Campo elétrico. Vamos botar o campo. Olha lá. Tem campo a todo lado aqui. O campo, lembra? Sai dela. Show. Só que em volta desse campo tem aquelas linhas, né? As superfícies equipotenciais. Cada linha dessa tem um potencial? Sim ou não? Cada linha dessa tem um potencial? Sim ou não? Chamar de VA, VB, VC, VD e VE. Ok? Pergunto, cada linha dessa tem um potencial diferente, sim ou não? Me assusta não? Cada linha dessa desenhada em azul, VA, VB, VC, VD e VE, tem um potencial diferente? Lembrando que esse potencial agora está sendo gerado por uma carga, tá? Não por placas. É um exemplo diferente que eu vou te dar. Para você ver como as coisas se encaixam. Vocês estão aí ainda, moçada? Tem alguém aí Sim. comigo na aula? E por que não responderam? Achou difícil a questão? Eu chamei de A, B, C, D e E, ou seja, letras diferentes, até para te ajudar na resposta. Pergunto, cada linha dessa tem um potencial diferente? Sim ou não? Sim. Sim. Esse potencial é aquele KQ sobre D. O K é constante, a carga é constante, mas a distância até cada linha é diferente, não é verdade? Então, cada potencial é diferente. Simon, por que você está querendo saber disso? Olha que legal. Se eu vier aqui botar uma carguinha aqui, ó, uma carguinha, Qzinho, pequenininha, todo mundo concorda que essa carguinha positiva
vai ser repelida por essa e, portanto, ela vai lá para a direita? Sim, Simon, a gente concorda. Ela vai para a direita. Então, suponha que ela está saindo daqui e vai caminhar até aqui. Ok? Então, esse é o ponto inicial e ali vai ser o ponto final da carga. Todos vocês concordam que ela só foi para lá porque ela recebeu a ação de uma força? Sim. E que essa força só existe porque essa pequenininha está dentro, imersa, dentro de um campo elétrico? Uhum. Campo esse gerado por quem? Não por placas, mas por essa cargona aqui. Né? Ela é a nossa carga fixa, ela que está gerando as paradas. Né? Agora, olha que legal. Ao sair daqui, na linha VC, e caminhar para ali, na linha VE, existe entre o ponto inicial e o ponto final uma diferença de potencial. Eu estou chamando de VCE porque é entre VC e entre VE, né, o VE. Então, VCE ali para a gente, perfeito? Então, olha que massa. Para ela sair daqui e chegar até aqui, existe ou existiu uma diferença de potencial do mesmo jeito. Então é como se eu falasse para você, a diferença de potencial aqui, ó, está me dando um campo elétrico aqui, ó, que está me dando uma força elétrica aqui, ó, para essa carguinha sair daqui e chegar até aqui, ó. Pronto. Mais uma vez eu tenho envolvido uma DDP, um campo, uma força e um movimento de uma carga. De novo, só que mostrando agora para você em termos de cargas e não de placas, como eu desenhei para você mais cedo. Posso apagar? Por mim pode, Simon. Porque você meteu um pentão? Tirei foto. Demorou. Me sprint. Fiquei sabendo que ontem rolou Juliette. É isso mesmo? Alguém acompanha aquele fatídico programa? Fatídico Ela que ganhou, né? programa. Eu não acompanho, não, mas eu vi pelo Instagram. Tá em todo lugar. Tá em todo lugar, né? Notícias boas e ruins. Ai, nem fala, Simon. Morreu a dona Hermínia ontem. É, Não tive estrutura. ontem foi pesado mesmo. Lindões, e tudo isso que eu disse para você para chegarmos aqui. Tudo isso para chegarmos aqui, na corrente elétrica. Simon, por quê? Porque aquele movimento de carga é chamado fluxo de carga. Se eu tiver mais de uma carga, eu tenho fluxo de cargas. E o movimento ordenado de cargas elétricas é chamado de corrente elétrica. Simon, mas aonde eu tenho uma corrente elétrica? Toda vez que eu tenho um aparelho eletrônico ligado a uma tomada, por exemplo. O que, que a tomada simboliza para nós disso tudo que a gente estudou até aqui? A gente viu carga, força, campo e DDP.
Diferença de potencial. O que seria a tomada da nossa casa? Ali, né, onde a gente enfia o cabinho ali para ter energia, para funcionar as coisas. O que representa essa tomada? É carga? É força? É campo? Ou é diferença de potencial? O que tem na tomada? Que é a mesma coisa que tem nos fios, né? Lá do lado de fora nos postes, que a gente não deve encostar a mãozinha. O que tem? O que representa a tomada da nossa casa? A gente fala, você vai ligar qual aparelho aí? Porque essa tomada, não é qualquer aparelho que pode ser ligado nela, não. Maria Rita respondeu, a tomada para nós é a tensão, a DDP, as duas plaquinhas, planas e paralelas, é isso que representa para nós a nossa tomada, ok? Pera lá. A tomada é a voltagem responsável por fazer com que o aparelho funcione. Mas, Simon, como que o aparelho vai funcionar mediante a uma voltagem? Para você entender isso, eu vou diminuir o tamanho do nosso circuito. Ao invés de pegar e ligar um aparelho numa tomada, numa tensão maior, eu vou pegar e vou ligar uma lâmpadazinha em uma pilha, ok? Eu vou ligar uma lâmpada a uma pilha. Alguém já fez isso? Aquelas lâmpadazinhas pequenininhas, pegou fio, ligou na pilha e a lâmpadazinha acendeu, né? Geralmente quando a gente é mais novinho e tal, a gente tem esse tipo de brincadeira, ainda consegue fazer essas coisas. Pelo menos no passado era mais assim, né? Agora a galera brinca de celular. Lindões, a maioria. Lindões, eu vou ligar um circuito menor. Lembrando que a pilha também representa para nós o que nós chamamos de gerador, a tensão, a DDP. O que a pilha tem? A pilha tem voltagem, perfeito? Menor que na sua casa. Você pega aí uma pilha de 1,5 volts, na sua casa tem 117, tem 227, né, o 110, o 220. Então a gente vai fazer isso num circuito menor, perfeito? Caiu a aula aqui, a gente vira para o link 2, tudo bem? Então veja, para ligar uma pilha, né, uma bateria a uma lâmpada, a gente, vamos lá, desenhar. Então tá aí, ó. Eis a nossa lâmpadazinha, show de bola, e eu quero ligar essa lâmpada a um gerador, que representa para nós a nossa tensão, a nossa DDP. O que o gerador faz, moçada? Alguém sabe? O que um gerador faz? Perguntinha difícil. O que um gerador faz? Ninguém para responder essa para mim, não?